Olá, gente. Meu nome é João Paulo. Mais uma aula do Marxismo Bárbaro sobre dialética. E nós estamos quase concluindo este livro aqui, que está meio acabadinho. A Ciência da Lógica, a Doutrina do Ser. A Doutrina do Ser. É um livro grosso, mas estamos quase acabando. Vamos para a próxima sessão, a próxima aula. E talvez esse ano ainda encerre. E a gente vai começar depois, ainda dentro do método dialético, a doutrina da essência. É um livro fino, mas vocês não têm noção do quanto esse livro é maravilhoso, esse livro 2. É rico, ele é muito mais fino do que os outros dois livros. Ó. Ele tem uma finura menor, mas é um livro rico mesmo, assim, de temas e tudo mais, de desenvolvimento da ciência da lógica, do método científico. Então fica o convite para curtir e assinar o canal, acompanhar o canal para a gente seguir juntos, tá bom? Meu objetivo é que o conhecimento sobre dialética seja popularizado, seja fácil, porque o livro é de fato difícil. Então, tendo uma introdução já ajuda o raciocínio dialético de quem tem interesse pelo tema, tá? Para refinar o pensamento. Outra coisa é que eu tenho um livro em que eu tô a versão quase final. Eu pus o PDF na descrição desse vídeo para baixar gratuitamente. É um livro meu sobre a crise sistêmica do capitalismo, explicando qual é a natureza da etapa atual do capitalismo. Eu pego as principais teorias do marxismo, percebo que elas estão certas e estão erradas e crio uma teoria unificada. A tentativa de criar uma teoria unificada da crise. Só um segundinho que minha gata está... minha gata, para fazer parte dos vídeos aqui, a participação dela sempre. É convidada especial. Então, assim, fica o convite para ler o livro, para acompanhar um livro que foi um esforço de anos. São 13, 14 anos de estudo para chegar a esse livro, tá? Então faz tempo. Vamos lá, desde 2008. Mas vamos lá. Hoje a gente vai debater infinito quantitativo e a relação quantitativa. Nós, em outra aula, essa é a aula 15, lá pela aula 7, por aí, 10, por aí, nós debatemos o infinito qualitativo, da qualidade. O infinito não é quantitativo, é qualitativo, tá? E agora a gente vai debater o infinito da quantidade. Nós vamos expressar a diferença deles, tá bom? Nós vamos expressar a diferença entre esses dois tipos de infinito, tá? O infinito quantitativo, o infinito qualitativo tem uma chamada infinitude chamada má-infinitude, tá? Existe algo, esse algo tem um limite, esse algo tem a tendência a ir para fora, a se expandir, só que o limite não deixa, então ele passa por cima do limite. Ele passando por cima do limite, ele se torna outra coisa, uma coisa qualitativamente outra. Uma semente é o limite dela mesma, é a barreira dela mesma. Mas ela não tem no DNA, ela tem a tendência de se tornar um broto, de se tornar uma planta. Então ela supera esse limite, ela se torna qualitativamente outra coisa, se torna de semente para planta, para broto. Certo? Esse é um tipo de infinitude que é a má infinitude. Esse infinitude que é uma progressão, tá? O infinito quantitativo é mais ou menos isso. É parecido com isso. Você tem um quanto, o quanto é uma quantidade, né? Uma quantidade determinada, e o quanto como número, ele não para na quantidade, ele tem sempre uma quantidade maior. Então você pode expandir essa quantidade ao infinito. Você tem 7, depois tem 8, 9, 10 e não para mais. Então é uma infinitude quantitativa da quantidade. Você sempre tem um além, você sempre vai para mais. Algo pode ser infinitamente grande ou infinitamente pequeno. Isso é a má infinitude quantitativa, a má infinitude, tá? A boa infinitude qualitativa é o que? O universo, ele é como um círculo.
né? Não tem início nem fim, é infinito. O finito já expressa o infinito, não tem essa diferença. No mar infinito quantitativo, nós temos o finito e o infinito, certo? Então, o quantum, algo que é uma quantidade, ele é finito, ele é uma quantidade determinada, ele é finito. Então, ele se determina como finito, ele tem duas características opostas. Veja bem, espero não estar sendo rápido nem abstrato demais nessa aula. Algo infinito, pensa algo que pode ser um planeta com vários átomos, né? Essa quantidade pode ser quantidade de átomos e tal. Mas algo ele não é algo, ele não é qualitativo, ele é uma quantidade, ele tem uma quantidade concentrada. Pode ser um número, como o número 5, tá? Uma quantidade de uns. 5 é uma quantidade de uns, ele é finito, certo? E ele afirma, ele sendo o número 5, por exemplo, para simplificar aqui, ele é finito. Mas ele demonstra que existe algo maior e menor do que ele ao infinito. Existe o 6, o 7, o 8, o 9. Então ele tem uma tendência a ir para além de si mesmo. Ao mesmo tempo ele se determina como algo finito e ao mesmo tempo o seu oposto. Além de estar determinado com o seu limite aqui, ele tende a passar por cima do limite. Ele vai se tornar 6, 7, 8, 9, 10 ao infinito, uma quantidade infinita, tá? Qual é a diferença com a má infinitude qualitativa da má infinitude quantitativa? A má infinitude qualitativa, por exemplo, a semente se torna um broto, se torna uma árvore, ele se torna qualitativamente outro. Mas se você passa do 5 para o 6, o 5 é quanto? É quantidade. O 6 também é quanto? É quantidade, só é diverso. Não é o oposto, não é diferente. O 5 está dentro do 6. Então, a infinitude quantitativa, a má infinitude quantitativa, é um expandir que não altera qualitativamente o objeto. Tá? É um expandir repetitivo, cansativo, né? Ele se expande para 6, se torna algo determinado. Aí ele passa por cima desse 6, se torna 7. E se torna algo determinado, um 7. Ele passa por cima do 7 e se torna 8. Então é algo repetitivo, tá? Essa má infinitude quantitativa, em que não há uma mudança qualitativa do objeto, como o caso que a gente mostrou do qualitativo, da má infinitude quantitativa, que é que é da semente para o broto, né? Para a planta. Então o finito tem essa dupla natureza, né? O finito, não o infinito. O finito tem essa dupla natureza de ser ele mesmo, ser um número, por exemplo, ser uma quantidade fixa, por exemplo, e de não ser uma quantidade fixa, ele se expandir ou diminuir, ele se alterar com facilidade, ele tender a ser outra coisa. Ele tem esse impulso de ser um número cada vez maior, por exemplo. Então o finito tem essas duas coisas que faz com que ele seja finito e infinito ao mesmo tempo. Ele não se basta como finito, ele tende à infinitude. Por quê? Porque ele tende a se alterar, a ir para além de si mesmo, tá? Então se a gente observar bem essa relação do finito com o infinito quantitativo, dessa má infinitude quantitativa, da quantidade, nós temos uma relação entre quanto e o seu além. O quanto e o seu além. Por exemplo, você tem um quanto, uma quantidade, algo que é grande, algo grande. Ele nunca vai ser grande o bastante em relação ao infinito. Você tem algo grande e tem o infinito fora dele, certo? Você tem algo muito pequeno, mas infinitamente pequeno, mas ele não é infinitamente pequeno ao bastante. O infinito acaba caindo fora dele. O infinitamente pequeno tem um além depois dele. Esse além é inalcançável, vamos dizer assim. Então, algo que é muito grande nunca vai ser grande o bastante para o infinito, certo? O infinito aparece como um além desse grande, como um fora desse grande, que se expande para que cai fora desse grande. O grande nunca é infinito o bastante, não é infinitamente grande, ele não é o bastante, certo? Então veja que caiu-se numa oposição qualitativa. Você tem um quantum
uma quantidade. Nós debatemos o que é quanto em outra aula, mas não precisa retornar para ouvir a aula anterior para poder tratar disso. Quanto é quantidade, em resumo. Tá? Então, o quanto, existe o quanto, um grande, e existe o que está além dele. O que está além dele é o infinito. Mas olha só, você criou uma oposição. Você tem um quanto, algo grande, por exemplo, ou algo muito pequeno, ou algo muito grande, e um externo a ele, tá? Você criou o quanto e o além do quanto. O Hegel faz aí um jogo de manobra que é o seguinte: se você tem um quanto e tem um infinito fora desse quanto, o quanto ele é limitado, ele é um limite, ele é finito. E tem um além fora desse finito, certo? Mas olha, esse além fora, esse fora aqui, o que está fora do quanto, também é um quanto. Também é uma quantidade. Também é algo, vamos dizer assim. Então, cria-se uma relação que não é quantitativa, a gente volta para a qualidade. Tá? O livro do Triângulo se começa com a qualidade e vai para a quantidade. Só que na quantidade você acaba voltando para a qualidade. Você tem um quanto, o além do quanto, que também é uma quantidade. Então você cria uma relação de dois quantos, um fora do outro, mas um determina o outro. Porque isso aqui tem isso aqui fora, e isso aqui tem isso aqui fora. Então você tem uma relação de quantos, dois quantos, de dois algo, vamos dizer assim. Então a relação passa a se tornar qualitativa entre duas coisas. Esse quanto que era só quantidade, como ele se relacionou com o externo, ele passou a ser qualidade. Ele passou a ser quantidade qualitativa, ou qualidade quantitativa. Nós vamos debater isso no próximo aula melhor, mas é isso. Ele é uma qualidade e é um quanto ao mesmo tempo. Ele é qualidade e é quantidade ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele se determinou. Para isso ficar claro, o quantum ele pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pode ser 200, pode ser qualquer quantidade. Ele não tem uma quantidade determinada para ele, que é a quantidade dele. Mas como ele entra em relação com outra quantidade, que antes era o infinito quantitativo e agora se tornou também um quanto, então você cria uma relação de dois quantos, de duas quantidades. Então ele acabou se determinando ser também qualitativo. Tá, você diz no chat aqui, nos comentários, se eu estou sendo claro, senão eu reforço mais ainda na próxima aula, tá bom? Então, criou uma relação em que um determina o outro. O que é externo limita esse aqui limita isso aqui. Os dois são qualitativos e quantitativos ao mesmo tempo. Isso dá origem ao que Hegel fala no capítulo seguinte, que conclui essa parte da obra, que é a relação quantitativa. Relação quantitativa. Por quê? Porque duas quantidades, dois quantos passam a se relacionar. E eles só são o que são nessa relação, não independentemente. Por exemplo, 4 sobre 2. 4 dividido por 2 expressado como 4 sobre 2, tá? Ele é igual a 2, certo? Esse 4 e esse 2 eles não estão valendo como 4 independente como 2 independente. Eles só são 4 e 2 nessa relação, em que um está sobre o outro, né? Sobre não no sentido físico, coisa assim do tipo. 4 sobre 2, ou seja, o 4 e o 2 só existe nessa relação em que o resultado deles é 2, né? A divisão de 4 por 2 é 2. Então, 4 sobre 2 é uma relação quantitativa, tá? Então, há 3 formas de relação quantitativa. 3 formas. A direta, a inversa ou indireta, chamar de inversa ou indireta, e a de potência. De novo, a direta, a inversa, a de potência. Vou ter que explicar elas, né? Não basta apenas dizer. A direta é essa, por exemplo.
2 sobre 4 é igual a 2. Gente, ó, só um parênteses, eu estou explicando de forma simplificada e de forma muito simples. No texto do Hegel, ele é mais sofisticado, né, é um texto mais difícil, é mais sinuoso, mas minha função é explicar de forma clara. Então vai parecer muito simples, mas é porque é simples a forma como eu tenho que explicar, tá bom? Então, isso permitirá, se no futuro você quiser ler, você vai entender melhor. Então, assim, 4 sobre 2 é igual a 2, certo? O 4, ele vale como valor numérico. Você lembra o que é valor numérico? Valor numérico é o 4 tem 4 uns dentro dele. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 uns dentro dele. 4 dentro dele. E o 2, ele é unidade, ou seja, ele é uma coisa, como se fosse uma coisa, 2. 2 mesmo. Ele não é 1, 2, ele é 2. Então, no 4 sobre 2, 1 vai ser valor numérico e outro vai ser unidade. Tá? Mas pode ser o contrário, o 4 ser unidade, ser algo único, como 4, e o 2 ser esse valor numérico, ser 2, 1, né? 1 e 1. Então, pode ser o contrário também. A questão é que no 4 sobre 2, o resultado é 2. 4 dividido por 2 dá 2, certo? Esse 2, ele é a unidade de 4 sobre 2. Entende? O 4 sobre 2 é uma relação quantitativa que tem sua expressão numa unidade, que é o 2, tá? Que é o resultado do 4 sobre 2, que é o 2, tá? Isso é uma relação direta, eu chamo de relação direta. O 2, ele chama de expoente. A tradução aqui errou. Há um erro na tradução aqui, não porque não foi traduzido corretamente, vamos dizer assim. O problema foi corrigido muito, eles não botaram uma nota de rodapé explicando que a palavra expoente quer dizer esse resultado. De 4 sobre 2 é igual a 2, né? Esse resultado, que unifica 4 sobre 2, o Hegel chama de expoente, como era chamado na época dele, mas hoje não se chama assim, expoente. Tá? Expoente é de 2 elevado a 3, o 3 é expoente, o 2 é a base, né? Na relação de potência. Então, o expoente é o resultado aqui em Hegel, tá? Ele chama esse 2 de expoente. Mas, por exemplo, você aumentar para 3 sobre 6, 3 sobre 6 é igual a quanto? É igual a 2. O expoente é 2. Tá? Não mudou. Você vê que a relação quantitativa aumentou a quantidade, mas o resultado é o mesmo. O expoente, o resultado, a unidade é o mesmo. 6 sobre 3 é igual a 2, assim como 4 sobre 2 é igual a 2. Então você vê que não muda qualitativamente a mudança quantitativa. Continua sendo 2. Tá? Isso é relação direta. Agora nós vamos para a relação indireta ou inversa. Ela também é simples, muito simples. Se você coloca, por exemplo, 3 mais 2 é igual a 5, certo? 3 mais 2 é igual a 5, a relação inversa de 3 mais 2 é igual a 5. Se a gente mudar de 4 mais 1 é igual a 5, o 4 se torna maior, o 4 é um número maior do que 3 e 1 é um número menor do que 2. Ou seja, 3 mais 2 passou para 4 mais 1. O que significa que se um número cresce, o outro decai. Simplesmente isso. Para que o resultado sempre seja 5, 3 mais 2 é igual a 5, 4 tem que somar mais 1 para ser igual a 5. 4 mais 1, 5. Então, se um número cresce, o outro cai. Se uma quantidade cresce, a outra quantidade cai. E o resultado permanece o mesmo, que é 5. Esse 5, aí o Hegel filosofa sobre essa questão, que esse 5 é o limite do 4 mais 1, do 3 mais 2. Existe a igualdade, né? Existe o número, e essa soma, vamos dizer assim, se a gente usar o recurso da soma, se um número sobe, o outro cai.
Mas olha só, isso quer dizer que o 4 mais 1 tem um limite, que é o 5. O limite máximo, por exemplo, é 5 mais 0. 5 mais 0 é igual a 5, por exemplo. Então, o resultado, o expoente, o que ele chama de expoente, mas é o resultado, a unidade, esse 5 é o limite da operação anterior, que é 4 mais 1, ou 3 mais 2, ou 5 mais 0, tudo mais. E além desse limite, há o infinito, né? Além do 5, há o infinito de números, de possibilidades e tudo mais. Compreendido isso, agora nós vamos para a relação de potências, que é o que fecha para a próxima seção, que é a seção da medida. A relação de potências, por exemplo, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, dá igual a 9. A relação de potências é uma relação consigo mesmo. O 3 relaciona-se consigo mesmo como se tivesse relação com o outro. 3 se multiplica por 3, que é igual a 9. Então, o Hegel diz, ó, aí é uma relação quantitativa. 3 vezes 3, 9. 3 elevado a 2 é igual a 9. Mas é uma relação de algo consigo mesmo, como se fosse com o outro, mas é consigo mesmo. 3 vezes 3. Então, é também qualitativa. Então, aqui mais uma vez a gente está vendo que qualidade e quantidade estão se fundindo, estão se unificando. Está surgindo a qualidade quantitativa ou, ao contrário, a quantidade qualitativa. A relação de potência de um número ser elevado a outro, né, de 3 elevado a 2, expressa uma relação consigo mesmo, uma relação quantitativa consigo mesmo, não mais com um outro qualquer, com um externo, mas uma relação consigo mesmo, ou seja, 3 elevado a 2 é igual a 3 vezes 3. 3 com ele mesmo, com 3. Então, é uma relação também qualitativa, não só quantitativa. Tá? Aí Hegel faz uma passagem para a próxima aula que nós vamos ter, os últimos capítulos do livro, os 3 últimos, que é o seguinte: a quantidade, o quanto, a quantidade pode variar para cima ou para baixo. E em si mesmo ele não tem um limite, se ele vai para cima ou para baixo, quanto ele vai para cima, quanto ele vai para baixo. Ele não tem um limite para si mesmo. Então, isso quer dizer que a quantidade tem que se pertencer a algo que possa subir e descer em quantidade sem se modificar, sem que ele se modifique. Então, você veja que a verdade da qualidade é a quantidade. A verdade da qualidade é a quantidade, é o que Hegel diz. Por quê? Se existe algo e se ele tem a propriedade dele que aumenta ou diminui, ele tem que se modificar. Ele tem que se modificar. Não é indiferente, parece indiferente se ele muda a qualidade, a intensidade, a extensividade, mas não é indiferente. Então, se ele muda a quantidade, a qualidade muda. Então a gente chega na medida, como medir as coisas, qual é o padrão de medida das coisas, o que determina a quantidade como medida das coisas, tá? Isso vai ser para a próxima aula, tá bom? Mas fica claro que se a quantidade fosse independente da qualidade, a qualidade fosse independente da quantidade, a quantidade podia subir e descer à vontade, até o infinito, até abaixo do infinito, muito pequeno, muito grande, mas não. A quantidade está ligada à qualidade. Logo, uma alteração da quantidade, a certo ponto, muda a qualidade. E por isso existe a medida, que marca essa mudança de qualidade. O objeto, ele se afeta pela mudança da quantidade. Eu estou antecipando um assunto aqui. A questão da medida é uma das questões mais interessantes da filosofia do Hegel. E ajuda a compreender o capitalismo e tudo mais. Então, nós estamos marcando a transição aqui para a medida, tá? Antes, a quantidade era posta como indiferente. Ela poderia ser uma quantidade maior, quantidade menor. Hoje, não, agora não vai ser mais indiferente a quantidade, tá? Não vai ser tratado como indiferente. Ele tem um efeito na qualidade. E é isso. Até a próxima aula e a gente se vê.